O sábio Salomão diz assim: a terceira coisa pequena, aleluias, e sábia da terra, aleluia. Ele diz assim, ó, são os gafanhotos, aleluias, que não tem rei, obrigado, mas contudo andam em bando, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Os gafanhotos são conhecidos em alguns lugares, aleluia, nas colônias, como soldadinhos, aleluia. Aonde chega uma nuvem de gafanhoto, numa roça, numa plantação de milho ou de arroz ou de feijão, a destruição é completa, aleluia. É destruição completa, onde chega uma nuvem de gafanhoto, aleluia. Por quê? Aleluia, porque eles andam em bando. Aonde um pula, o outro pula. Aonde um vai, o outro vai. Aonde um tá, o outro tá. Aleluia. Se um gafanhoto estiver sozinho em algum lugar, não acontece nada. Mas se a nuvem de gafanhoto, aleluia, chegar todos de um só lugar ou uma plantação, a destruição é completa, louvado seja o nome do Senhor, porque um a um obedece, aleluia, uns aos outros, eles andam em sintonia, eles andam no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Aonde um vai, o outro vai. Aonde um está, o outro está. Aonde um chega, o outro chega. Então o sábio Salomão, ele diz assim, olha, a terceira coisa pequena, sábia da terra, é os gafanhotos, que não tem rei, disse o sábio Salomão, mas contudo andam em bando, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, os gafanhotos não têm um líder, aleluia, como tem a rainha das formigas, não, como tem a rainha das abelhas, não, eles são todos unidos, eles não têm rei, eles não têm líder, eles não têm dirigente, eles não têm nenhum, aleluia, gafanhoto que comanda todos os demais gafanhotos, não, eles andam no mesmo pensamento, na mesma ação, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, aleluia. O que significa espiritualmente falando os gafanhotos para a nossa vida? Os gafanhotos significam, aleluia, união, louvado seja o nome do Senhor. Se nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vivemos unidos nesta última hora, não tem inferno, não tem capeta, não tem demônio, aleluia. Se a igreja se unir, aleluia, se a mocidade se unir com o círculo de oração, o círculo de oração se unir com a mocidade, o dirigente se unir com os obreiros se unir com os pastores, e os pastores se unir com a liderança, aleluia, acima deles, não tem nada que impeça a obra de Deus, porque uma corda de 3 dobras é mais difícil de quebrar do que uma corda de uma dobra só. Então, igreja, servos de Deus, vamos viver unidos nesta última hora. É tempo do arrebatamento da igreja, é tempo de vivermos unidos, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de fazer a obra de Deus, é tempo de glorificar o nome do Senhor, é tempo de estarmos juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo pensamento e propósito. Qual, pastor Nilton? Pensamento de ganhar almas, propósito de fazer missões, pensamento de ir para o céu, pensamento de fazer a obra de Deus. Ei, vamos viver unidos, porque a Bíblia diz, o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, louvado seja o nome do Senhor. Unidos venceremos, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Os gafanhotos não têm rei, evangelista Marcos Severo, mas contudo eles andam em bandos, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, irmãos. Tem crente que perde os coelhos, a sua casa não está alicerçada na rocha. Tem crente que perde os gafanhotos, vive só em desunião, briga, contenda, avareza, guerra, um quer matar o outro. Meu Deus, estamos em uma geração em que a união parece que não existe mais, mas eu louvo a Deus que ainda aqui, evangelista Marcos Severo, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis, ainda tem um povo unido, que nós dizemos assim, vamos limpar a igreja vai toda, vamos dar uma festa, a igreja vai toda, vamos orar, a igreja vai toda. Ou seja, estamos num propósito só, num pensamento só, unidos em Cristo Jesus, e nós somos mais do que vencedores, louvado seja Deus.
Mas aí Salomão